Olá, boa noite. O oncologista Nelson Teich tomou posse como ministro da Saúde no Palácio do Planalto. E durante a cerimônia, ele ressaltou o foco nas pessoas. O presidente Jair Bolsonaro falou em reabertura do comércio e das fronteiras. Menos de 24 horas depois da exoneração de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich tomou posse como ministro da Saúde. Numa sinalização de bandeira branca, o ex-ocupante do cargo participou da cerimônia de posse, fez um balanço de 1 ano e 4 meses à frente da pasta, desejou sorte ao sucessor e agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação e, humildemente, como cidadão, me coloco à disposição sempre que for chamado, sempre que for convidado para qualquer tipo de serviço que eu possa fazer. Justificando a troca, Bolsonaro relembrou os desentendimentos com Mandetta e ainda assim agradeceu ao ex-ministro. Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego. Porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. Eu tenho certeza que o Mandetta fez o melhor, deu o melhor de si para atingir esse objetivo. E eu agradeço, Mandetta, no fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. Mais uma vez, o presidente falou sobre a necessidade de reabrir o comércio e assumiu correr um risco de a situação se agravar e a responsabilidade recair sobre ele. Bolsonaro também falou sobre a possibilidade de reabrir as fronteiras e anunciou que já conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre essa possibilidade. E numa espécie de conselho ao novo ministro da Saúde, pediu que ele junte um pouco de Bolsonaro e de Mandetta. Junte eu e o Mandetta e divida por 2. Pode ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Nós não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar a questão, as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios revés. Já Nelson Teich evitou polêmicas. Não falou sobre medicamentos específicos ou sobre tipos de isolamento, mas deixou claro que, apesar de levar em consideração aspectos econômicos, vai colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. O foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil. Se tem que acompanhar também os indicadores sociais. Porque, por exemplo, se a gente tiver mais desemprego de pessoas que vão perder o plano de saúde, isso vai impactar no SUS. Os acordos individuais entre patrões e empregados durante a pandemia do coronavírus não vão mais precisar do aval dos sindicatos. Essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Por videoconferência, os ministros concluíram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo partido Rede Sustentabilidade. Ela contestava a medida provisória que autoriza a redução da jornada de trabalho e de salários e também uma eventual suspensão temporária de contrato de trabalho pelo prazo de 90 dias. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, defendeu que os acordos só poderiam ter valor depois do aval dos sindicatos. O julgamento foi retomado nesta sexta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu do relator. O voto de Moraes foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Votaram contra, além de Lewandowski, os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Por 7-3, ficou definido que os acordos têm efeito imediato e não podem ser alterados pelo sindicato da categoria, mesmo se houver futura negociação coletiva. Os salários e cargas de trabalho poderão ser cortados em até 70% e haverá reposição das perdas salariais ou parte delas pelo governo. Bom, e o governo de São Paulo decidiu prorrogar pela segunda vez a quarentena no estado. A nova determinação de isolamento vai até o dia 10 de maio. A decisão foi tomada depois de análises feitas pelo grupo de contingência da Covid-19 em São Paulo, formado por 15 médicos. Para reabrir o comércio e os serviços,
Precisamos controlar melhor a contaminação e ter o sistema público de saúde também em condições de atendimento para salvar vidas. O prefeito Bruno Covas ressaltou que todos os bairros da capital paulista já têm casos da doença. Estamos abrindo novos leitos quase todos os dias. Ontem, mais 561 leitos foram entregues no hospital de campanha do AMB. Mas mesmo assim, os nossos hospitais estão ficando lotados, apesar de todo o esforço que a prefeitura está fazendo para a criação de novas vagas. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella vai decretar o uso obrigatório de máscaras nas ruas. Ele voltou a pedir àqueles que puderem para ficar em casa. Também nesta sexta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André Siciliano, testou positivo para a Covid-19. Siciliano fez o teste depois de sentir uma forte dor de garganta. Ainda no Rio de Janeiro, o sistema penitenciário registrou a primeira morte de um detento pela doença. O homem de 73 anos, que estava no presídio Cândido Mendes, no centro, morreu na última quarta-feira. O número total de infectados no país, segundo o Ministério da Saúde, passa de 33.600. 2.041 pessoas morreram por causa da doença. E o Exército Brasileiro enviou um ofício para prefeituras do estado do Rio de Janeiro pedindo um levantamento sobre a situação dos cemitérios. A quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de enterros precisam constar na coleta de dados que está sendo feita pelo Comando Militar do Leste. Várias prefeituras receberam o ofício, inclusive a da capital. As informações serão enviadas para o Departamento Geral em Brasília. Em nota, o Exército informou que realiza ações com base no levantamento de cenários hipotéticos para mitigar os efeitos nocivos da pandemia na sociedade. Já em Volta Redonda, no sul fluminense, um caminhão frigorífico de 12 metros enviado pelo governo do estado chegou ao Hospital Regional Zilda Arnes. O container tem capacidade para armazenar 20 corpos. O necrotério da unidade, onde nos últimos 4 dias morreram 30 pessoas, só comporta 4 corpos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o caminhão faz parte de uma ação preventiva, mas ele ainda não foi utilizado. E diante de tantas notícias pesadas aí da Covid-19, a gente tem mostrado também no Leitura Dinâmica casos com finais felizes, né? Uma idosa de 98 anos, que é a que a gente vai mostrar hoje, foi aplaudida por médicos e enfermeiros depois de ter alta do Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos, na Grande São Paulo. A dona Sebastiana foi internada no último dia 12 e agora ela já pode voltar para casa. Guarulhos tem mais de 200 casos confirmados da doença e registrou 28 mortos. Na capital fluminense, os funcionários da indústria começaram a ser submetidos a testes da Covid-19 num teatro do centro. O método usado para o diagnóstico é o recomendado pela OMS, com a coleta de material do nariz e da garganta. Os resultados devem sair em até 48 horas. Os exames são distribuídos gratuitamente para as empresas com até 100 funcionários e a preço de custo para indústrias maiores. Até setembro, cerca de 500 mil trabalhadores devem ser testados. No Maranhão, o governo estadual conseguiu comprar novos respiradores. Uma carga com 107 unidades do aparelho e 200 mil máscaras adquirida na China chegou ao estado. Em março, o governo já tinha reservado 150 respiradores chineses, mas a Alemanha passou na frente, pagou mais e ficou com o material.